Dentro da programação do caipirismo, José Antônio da Silva e Juscelino Soares, nós estamos recebendo a pessoa do professor Romildo Santana, livre docente, professor da História da Arte, escreveu Silva, Quadros e Livros, e escreveu A Moda é Viola, vários filmes, e é o curador dessa exposição junto conosco. Romildo, o Silva foi um político polêmico nas questões do meio ambiente, nas questões do desmatamento, no resgate da história daquele sertão caipira nosso, e que tanto tem presença na tela dele, mostrando as dificuldades daqueles momentos? Olha, hoje quando a gente fala em político, né, a gente pensa naquele sentido da militância partidária. O José Antônio da Silva era um homem do campo, um homem que naturalmente defendia o meio ambiente, naturalmente defendia a ecologia, o ecossistema, que é muito diferente da visão citadina, a visão da cidade em relação a determinadas coisas, né? Então, nesse sentido, o José Antônio da Silva poderia ser interpretado como um homem político nesse sentido de defesa do meio ambiente. Embora, em José Antônio da Silva, mais do que a expressão, é a manifestação de um desejo, é a manifestação de um ser, é a manifestação de uma cultura, né? E é nesse sentido que ele poderia ser visto como um político defensor do meio ambiente e essas coisas. O Silva, na sua literatura, né, quando você escreve o livro sobre o Zé Antônio da Silva, você coloca lá que o Silva ele fazia as pinturas dele ouvindo o rádio, né, que era o grande norte daquele momento lá. Incluso tem um quadro dentro da exposição que chama Saudade da Minha Terra, que é um título de uma música. O Silva vai beber muito, né, do caipirismo na música e transfere isso para a tela, professor? Olha, como alguém do mundo rural, mundo agropastoril, né, as pessoas gostam muito de literatura oral popular, e no caso da música caipira. Então, esse quadro, né, que faz parte da exposição, é inspirado, vamos dizer, numa letra de uma música caipira, e provavelmente ele o tenha pintado ouvindo essa música caipira, mas o Silva tem outros quadros também, né? Lá no Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, tem um quadro chamado Travessia do Araguaia, que é a grande música Travessia do Araguaia também, né? Então o Silva se inspirava primordialmente na música caipira. Então, misturar Juscelino Soares e Zé Antônio da Silva no caipirismo é uma pretensão poética ou existe uma rede de reminiscências que estão presentes nesses dois caipiras que viveram em São José do Rio Preto? São as duas coisas, né? Viver em São José do Rio Preto já é um liame, né? São dois artistas. O Juscelino Soares tinha relacionamento com o José Antônio da Silva. Outro fator importante é o fato de ambos emergirem da roça, do mundo rural, né? Embora, do ponto de vista estilístico, do ponto de vista estético, não haja tanta conexão, né? O Juscelino ele é mais um cronista da realidade rural, das paisagens e tudo, e o José Antônio da Silva já era, digamos assim, se o Juscelino Soares ele mostra a paisagem, ele mostra o não eu, o que está externo, o que está fora, o José Antônio da Silva, pelo contrário, tudo passa por dentro dele. Ele era um indivíduo extremamente centrado em si mesmo, né? Então, o filtro é mais... nessa filtragem, aparece mais a personalidade do José Antônio da Silva que propriamente as coisas lá. Eu acho que o Silva nunca pintou um quadro que não fosse um autorretrato. Sempre ele pintou o quadro dele mesmo,
né? Quando ele está pintando uma queimada, quando ele está pintando um carro de boi, quando ele está pintando até um retrato. Hoje nós vivemos uma preocupação com a questão climática, o mundo rural vive sobre uma ameaça constante de aquecimento, e o Silva coloca muita água, né? Muita chuva, muita paisagem, ele andando na chuva, que é ele cavaleiro montado na chuva, ele vivenciando a chuva e tal. Ele era um cara que tinha essa coisa da preocupação ambiental que poderia advir para os anos 2000, 2020. Quando ele falava essas coisas, ele era considerado um louco, né? As pessoas não imaginavam que 50 anos depois o nosso país e o nosso planeta estivesse na situação em que se encontra. E o Silva dizia, ele quando pintava muitas vezes um homem com machado cortando uma árvore, ele colocava a orelha de burro nesse homem, assim, ó, como você é burro, não faça isto, não faça isto, né? Então, o José Antônio da Silva se antecipou, como todo grande artista, à sua época. O enforcamento dos curadores da Bienal. E será que um dia alguém vai fazer também o enforcamento dos curadores das outras exposições? O José Antônio da Silva, ele era um cara oportunista, ele era marqueteiro para chuchu. Então, quando ele saiu, ele foi podado da Bienal de 1957, quando dizia que ele não era mais ele, né? Eu tenho um depoimento que eu ouvi dele, mas ouvi também da mulher dele, né, Dona Rosinha, né? Que ele ficou dias e noites, ele não conseguia dormir mais, ele não comia mais, não sei o quê. E aí um dia ele chega e fala assim, eu vou matar aqueles desgraçados. Aí a Dona Rosinha falou assim, mas vai matar como? Eles estão em São Paulo, você está em Rio Preto. Para o artista não tem tempo nem espaço. E foi lá e pintou o enforcamento dos jurados da Bienal de São Paulo. Bom, ele pintou, como a gente tem falado, o Silva, ele é o personagem de si mesmo, ele é o grande personagem dos seus quadros. Aí ele pegou esse quadro e levou para a Praça da República, em São Paulo. Para a Praça da República. Aí deu jornal, aí deu imprensa, aí rádio, né? Fotógrafos fotografaram, né? E, pô, era o que ele queria. Mas não quer dizer que ele nos enforcaria, não. Né? Não é isso. Até porque eu acho que o símbolo enforcar a diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo ou a diretoria da Bienal de São Paulo tem um peso de marketing mais forte do que enforcar um crítico de arte como eu, uma pessoa, um cidadão comum como nós somos. O nosso agradecimento especial ao meu querido professor, doutor Romildo Santana. É um prazer muito grande tê-lo conosco para fazer uns comentários a respeito da exposição Caipirismo, José Antônio da Silva e Juscelino Soares.